Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. É muito bom e é uma satisfação ter você aqui conosco. Espero sempre contar com a sua participação. Hoje nós vamos dar uma pequena análise muito rápida a respeito do livro, né, que está aí na sua visão, Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. O autor é David T. Koizes, leitora Nova Vida. Todavia, a minha análise parte a partir do capítulo 3, especificamente, onde eu noto realmente a decepção de um escritor que acredita ser assim, uma pessoa que escreve bem o termo ciência política, pois na sua introdução ele vai trabalhar aí como o colapso do comunismo resultou na crescente propaganda de diversas ideologias. Entre elas, ele classifica o conservadorismo como ideologia. Dentro do que ele escreve, ele apresenta dessa forma, pois não se baseia nos escritores clássicos do conservadorismo. É tanto que ele, na sua obra, Visões e Ilusões Políticas, ele diz o seguinte: elas são intrinsecamente e inevitavelmente religiosas. O conservadorismo não é religioso. Isso é uma falha gritante em relação ao quem estuda ciência política. Bem, também ele passa, obviamente, por diversas ideologias, né? Mas ele insiste em classificar o conservadorismo como uma ideologia, e isso está totalmente equivocado. Ele, inclusive, é tão incoerente nas suas classificações e entendimento do assunto, que ele cita um dos melhores escritores sobre o tema, Russell Kirk, nasceu em 1918 e morreu em 1994. Ele já diz aqui na página 87 o seguinte: o conservadorismo em si não é uma ideologia unificada ou capaz de avaliar como postura doutrinária. Russell Kirk chegaram ao ponto de declarar que o conservadorismo não é sequer uma ideologia, em parte por não ter a formulação de um credo, em parte por ser identificado simplesmente como uma política de prudência não dogmática que rejeita visões ideológicas. Então, assim, mesmo ele dando uma citação muito rápida de Russell Kirk, ele não baseia a sua análise, como ele diz, ele está trazendo uma análise, não é, crítica, né, cristã. Ele não se baseia em Russell Kirk para fazer essa análise. Ele se vai se basear em um marxista, o próprio Karl Marx. Então, baseado no Karl Marx, ele vai defender uma tese totalmente absurda, falaciosa, de que o conservadorismo é mais uma ideologia como tantas outras. E isso é um erro gritante que não pode ser perdoado por quem estuda ciência política. Então, esse vídeo vai desfazer desse engodo que infelizmente caiu aí nesse livro e que muitas pessoas acham que ele escreveu de maneira sábia e correta. Bem, mais adiante, ele ainda é tão incoerente nas suas análises por servir a um viés muito mais marxista, né, socialista, do que o conservadorismo em si. Então, o que ele vai dizer aqui na página 88? Estou disposto a admitir que o conservadorismo é, pelo menos, um tipo de ideologia diferente das outras, que serão estudadas aqui. Então, ele vai criar, né, ele criou uma falsa gênesis, um falso arquê, um falso princípio, uma falsa natureza sobre o conservadorismo. Então, e o que depois de criar essa falsa gênesis sobre o conservadorismo, ele vai precisar encontrar argumentos para sustentar sua fraude, tá? Sua farsa em relação ao conservadorismo, que nunca foi uma ideologia. Ele vai sustentar onde? Aonde que ele vai buscar apoio, aonde que ele vai buscar resistência, aonde que ele vai buscar algum tipo de tese que vai fortalecer essa falácia dele. É em Karl Marx, o criador do comunismo científico, vamos dizer. Então, na mesma página, ele diz assim:
Lembrando-se que ele diz que vai admitir isso como verdade. Isso, na verdade, não é uma verdade. Aí ele diz assim, talvez, tá? Ele diz que talvez. E você já nota uma inconsistência, uma incoerência por parte do escritor, né, David, que, diga-se de passagem, ele é doutor em filosofia pela Universidade de Notre Dame e é atual professor de ciência política no Redmer University College, né, em Ancaster, Ontário, onde ele leciona desde 1987. Então ele tem um gabarito muito importante, muito bom, mas nesse quesito ele comete um erro e permite-nos entender que ele vai aí aceitar mais o marxismo do que o conservadorismo. No final vou trazer um artigo que vai depois, já estamos fazendo isso, mas esse artigo vai desmistificar, vai desestruturar essas afirmações enganosas, cobertas de meias verdades. Então ele diz assim, que talvez o conservadorismo, né, não seja uma ideologia em si, mas uma tendência que se alimenta das demais ideologias. Aí piorou mais ainda. Ele primeiro afirma e não acredita que o conservadorismo não é uma ideologia. Segundo, ele vai dizer e criar uma gênese falsa sobre o conservadorismo. Terceiro, ele diz que talvez, né, não seja uma ideologia, mas não sendo, e ao mesmo tempo sendo uma ideologia, ele diz que essa ideologia que ele inventou se alimenta de outras ideologias. Isso realmente vamos dizer assim, uma tentativa de desinformação e também uma espécie de emborrecimento. Bem, então ele vai dizer, como eu disse a vocês, então ele vai buscar algum tipo de artifício. Obviamente não é em Russell Kirk, não é no pai do conservadorismo, que é Edmund Burke, que ele faz uma pequena referência, mas não extrai a essência do conservadorismo de nenhum dos dois. Ele parte para Marx para assim criar uma falsa realidade sobre o conservadorismo. É por isso que ele vai dizer o seguinte: o conservadorismo apresenta em si as principais marcas de uma ideologia. Isso está totalmente equivocado. O conservadorismo não apresenta nenhum tipo de marca ideológica, tá? Obviamente ele vai fazer aqui todo um malabarismo para justificar a sua falsa criação em torno do conservadorismo, no qual ele vai criar adjetivos pejorativos para assim estudar na ótica dele e entender e passar para o público que o conservadorismo é mais uma ideologia. Isso realmente é uma grande falácia, é uma grande mentira. Já isso assim, já mais adiante, na página 91, ele faz uma pergunta: em que sentido então o conservadorismo pode ser considerado uma ideologia se aqueles que levam esse rótulo não conseguem chegar a um acordo quanto aos pontos específicos de um suposto credo conservador? Aí vai falar um pouco sobre que existe conservador americano, que existe conservador russo, e depois vai dizer assim: conservadorismo é um fenômeno inteiramente historicista, sendo incapaz de oferecer qualquer tipo de cosmovisão coerente e muito menos um programa concreto dessa política. Aqui ele mistura alhos com bugalhos. Há uma tentativa de realmente prender o leitor às suas falsas conjecturas sobre o conservadorismo. Eu quero aqui nesse parágrafo que ele trabalhou refutar dizendo o seguinte: de fato o conservadorismo ele é tão natural que ele não é uma ideologia, pois toda ideologia oferece uma espécie de doutrinação, ou seja, toda ideologia ela tem uma cosmovisão, e é isso que ele se queixa. E o fato de o conservadorismo não apresentar uma cosmovisão que tem uma doutrinação, um tipo de agenda a ser seguida, isso comprova cabalmente que o conservadorismo nunca foi uma ideologia só dentro de uma mente pervertida de Karl Marx, no qual ele está aí se sustentando. Então realmente é uma decepção esse livro. Quando ele fala sobre conservador americano, conservador russo,
é preciso um estudo muito mais abrangente, e aqui ele está empacotando tudo no mesmo balaio. Isso é um erro muito crasso. É tanto que outros estudos demonstram que os próprios americanos têm fugido muito do conservadorismo, e a Rússia ela nunca foi conservadora. Outros estudos demonstram isso. Então aqui é uma tentativa inútil de distorcer o conservadorismo, tá? Por isso que o conservadorismo não é uma ideologia, porque não apresenta cosmovisão, não apresenta doutrinação, e também não apresenta a preocupação conforme as demais ideologias, por exemplo, o socialismo, de ter uma pauta, de ter um empenho na praxe de uma ação política para, assim, tentar mudar a realidade. Então, esses são alguns elementos interessantes que condena, né, essa análise que ele faz de uma forma muito triste, né, e decepcionante. Bem, agora eu vou partir agora. Ele disse muitas outras besteiras aqui, mas eu vou partir agora para o artigo, tá, que demonstra que o conservadorismo nunca foi, não é e nem vai ser uma ideologia. Lembrando que no livro Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas, ele interpreta o conservadorismo como uma ideologia, tá? Obviamente, ele não tem argumentos verdadeiros, e sim falsos argumentos que se baseiam no marxismo. Eu vou abrir aqui o artigo para vocês poderem ver rapidamente, tá? Aqui, pronto, eu estou aqui no site do Instituto Burke, tá? Aqui tem a pergunta que vai finalizar nosso comentário, tá? Sobre esse livro, Visões e Ilusões Políticas, de David T. Coises, leitura Vida Nova. Bem, o conservadorismo. O que é o conservadorismo? Bem, o conservador, segundo o artigo aqui, tá? Se identifica em várias frentes, sem nunca pertencer de fato a nenhuma. Ele é um homem com princípios e não um homem dependente de principados e partidos. Isso é o conservadorismo. Fora desse primeiro parágrafo, tudo se torna uma espécie de ideologia, tá? Ou seja, não há uma forma certa de ser conservador, ou uma fórmula, ou uma cosmovisão para tal, pois é basear a compreensão de que os conservadores, em toda a história, fugiram de padronizações e pautas, tá? Não que eles sejam homens que odeiam padrões, mas pelo simples fato de que os padrões modernos de catalogação do pensamento político lhes são inertes. Mas toda essa maleabilidade e liberdade do conservadorismo que acima expomos não significa que os conservadores não tenham espinhas nas quais se sustentem. Nós reconhecemos os conservadores através dos seus valores de cunho moral e regencial, que transcendem a mera política. Por exemplo, nem todo conservador é dócil ao conceito de Estado mínimo, aos moldes do liberalismo mais radical, mas todos identificam limites na atuação do Estado, principalmente quando se trata de sua família. Nem todos os conservadores concordam entre si quanto ao modelo de governo Estado a ser adotado, mas todos reconhecem o valor inalienável da vida em todos os seus estágios. Nem todos os conservadores usam gravatas borboletas. Alguns são esquetistas e outros são pagodeiros, mas todos têm um apreço grandioso pelo arcabouço moral da civilização judaico-cristã. Os valores do conservadorismo. Isso ocorre pois os valores determinantes para um conservador estão além dos estereotipos política-partidários, ideários das sociedades perfeitas, ou questões meramente pragmáticas. Ainda que o pragmatismo o ajude em muitos casos, o conservador se baseia naquilo que é estrutural, enquanto ideologias discutem o formato do telhado ou as cores das paredes. O conservador se preocupa em fazer a manutenção das hastes que sustentam o edifício. Desta forma,
Ainda que partidos conservadores existam ao redor do mundo, o conservadorismo jamais poderá se resumir num partido qualquer, pois suas pautas transcendem a própria política. O conservador, como dito acima, é guardião das coisas que tendem a ser perene. Por exemplo, tanto ontem quanto amanhã, a família foi e será o núcleo mais básico da sociedade humana, onde, numa junção de determinação biológica, necessidade social e desígnio divino, o homem e a mulher se unem para formar uma manjedoura pré-social que arregimenta tudo que você consegue enxergar como construção civilizacional até hoje. Sendo assim, defender a família não é um fetiche de cristãos, mas um dever dos sensatos, dos conservadores, dos pilares da sociedade. Mas, de maneira mais sucinta, podemos usar a resposta de Pedro Henrique Alves, filósofo conservador, no edital para o Book Instituto Conservador, denominado O que realmente é o conservadorismo? Resposta ao sítio Valor Econômico. Se pauta basicamente em 3 hastes para explicar onde o conservadorismo fincado. Então, essas 3 hastes demonstram que jamais o conservadorismo foi uma criação ou é uma ideologia, tá? Primeiro, a lei natural. A defesa filosófica e por vezes teológica de que há princípios e valores universais escritos nos próprios homens e que esses valores, ao serem observados por uma mente sã e capaz, tornam-se um guia natural das posições morais e éticas para uma reta vivência humana. Segundo, costumes. O que Roger Scruton chamou de ordem social continua. Para o conservador, há uma sabedoria natural na civilização que se dá através das naturais sucessões de erros e acertos através da história. Tais sucessões vão lapidando as experiências humanas, suas éticas, artes, constituições e leis. Fazem com que o tempo seja um mestre eficaz e verdadeiro, consultor dos homens prudentes. Esse almoxarifado da história é guardado como um tesouro, construído por 1000 mãos. Chesterton o chama de democracia dos mortos, ou seja, uma sociedade feita a partir da colaboração inteligente dos que viveram, daqueles que ainda viverão nessa mesma comunidade. Terceiro e última haste, reação ao utopismo. O conservador não se opõe a todas as mudanças que requerem da sociedade sacrifícios translocados, baseados tão somente no utopismo ou em teorias filosóficas sem empiricidade. O progresso sempre será bem-vindo ao conservador, já dizia João Camilo de Oliveira e Torres. Quando ele vier temperado com as banezes já conquistadas pela humanidade e seguras em valores que não maculem o próprio homem, quando progredir significa regredir ao asco, nem que seja por um instante. O conservador repudiará o intento de imediato e se manterá firme na sua posição de guardião das coisas já feitas. A disposição conservadora. Desta maneira, assim como o primeiro instinto de um feto é resguardar a sua própria existência, o primeiro instinto conservador é manter os valores e tradições naturais nos quais os homens são forjados, guardar aqueles ganhos civilizacionais que carregam a arquitetura do tempo como sabedoria primaz da nossa raça, o que Edmund Burke denominou de valores consagrados pelo uso. Por fim, o conservadorismo dessa maneira não é uma ideologia. Vou repetir, não é uma ideologia, pois não depende da política para existir ou para agir. O conservadorismo é uma disposição de todos os homens. Talvez você não seja um conservador no âmbito político e social, mas seja conservador quanto aos deveres de seus filhos ou ainda quanto à cultura de sua família, pois conservar é um ato natural, ainda que possa ser politicamente rechaçada por grupos. O conservador não precisa de carteira de identificação, bandeiras e símbolos que o identifiquem. Basta que sua casa e eduque seus filhos para o respeito aos valores morais e amor à família. Para ser um socialista, você precisa defender bandeira, se encaixar em grupos e respeitar ideias gerais determinadas por alguém
para ser conservador, basta uma mesa de jantar e ensinamentos virtuosos. As ideologias precisam de ruas e praças. O conservadorismo precisa apenas de um lar. Então, está aqui um artigo do Instituto Burke que conclui a nossa refutação do escritor David T. Cousins, onde ele disse que o conservadorismo é um tipo, né? Ele achou que era um tipo de ideologia. Então nós aqui desfazemos essa falsa conjectura, esses falsos argumentos por um instituto muito sério, muito responsável e por aqueles que fizeram o conservadorismo e fazem o conservadorismo existir através dos clássicos, né? Então tá aqui na nossa comentário a respeito disso aí. Então desde já agradeço a sua participação. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo e até o próximo.